Olá, minha gente, eu sou o professor Rinaldo Beltrão e a gente vai começar agora mais uma aula para alunos do 8º ano do ensino fundamental, aula de matemática. O assunto de hoje é regra de 3 composta. E até tinha deixado na última aula um desafio para vocês, né? E aí eu queria logo começar esclarecendo, né, que quando a gente está trabalhando em proporção, a proporcionalidade, quando a gente tem duas grandezas, a gente diz que está trabalhando com regra de 3 simples, que é o que a gente tem feito até agora. Quando tem mais de duas grandezas, 3, 4, 5 grandezas, a gente diz que é regra de 3 composta. E foi justamente o desafio que eu deixei para vocês na última aula, para ver se vocês conseguiam, né, chegar lá. O desafio é justamente para isso, né, para a gente ir um pouco além daquilo que a gente estava trabalhando. E hoje eu vou trazer, né, a gente vai começar a aula justamente resolvendo o desafio que eu propus para vocês na última aula de matemática, que foi esse que está aparecendo aqui na tela agora para vocês. Ó. Uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Cocalzinho, em Goiás. As escolas são construídas com formato e tamanho padrão nessa cidade, logo o muro externo possui a mesma medida. E sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Então vamos lá fazer comigo. Para poder resolver um problema de regra de 3 composta, eu preciso seguir esses passos aí. O primeiro passo, identificação das grandezas e construção da tabela, ou do posicionamento lá das informações que a gente vai tirar do texto. Tá? O segundo passo, analisar a proporção que existe entre a grandeza que contém a incógnita. Certo? Terceiro passo, inverter a razão caso exista alguma grandeza inversamente proporcional, que é uma coisa que a gente já faz na regra de 3 simples, né? A grandeza que contém a incógnita. Caso não exista, ir direto para o passo 4, que é montar a equação, deixando a grandeza que possui a incógnita no primeiro membro da igualdade e calcular o produto entre as demais que ficarão no segundo membro. Então, se a gente seguir esses 4 passos aí, a gente vai conseguir resolver todos os problemas de regra de 3 compostos. Eu sei que matemática, a gente falando assim, é meio difícil de entender. Então, a gente precisa realmente botar a mão na massa e ir para o problema direto, né, que vai ficar mais fácil. E a gente, com um pouquinho de calma, tranquilidade, é um tipo de questão que ele demanda um certo tempo. A gente precisa ter essa calma para saber que ela dá um pouco de trabalho, mas se a gente seguir todos os passos tranquilamente, seguindo os passos com cuidado, a gente consegue resolver qualquer problema de regra de 3 composta, tá? E é um conteúdo muito importante. Vocês, no ano que vem, vão estar fazendo já vestibular de escola técnica, em breve vão estar se preparando para fazer o Enem também, e sempre cai questões desse conteúdo, né? Sempre cai uma regra de 3 simples ou regra de 3 composta, a gente precisa estar com esse conteúdo bem afiado mesmo, tá? Então vamos voltar lá para o problema, tá certo? Que é o problema que a gente apresentou desde a última aula. E aí o que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai identificar quais são as grandezas, tá? Grandeza em matemática é tudo aquilo que pode ser contado ou medido, né? A gente tem falado isso aqui nas aulas. O que é que está sendo contado aí? A quantidade de pintores, a quantidade de dias para pintar e o número de escolas, né? Então as grandezas são pintores, dias e escolas. E aí ele diz o seguinte, ó, 4 pintores, eles passam 8 dias para pintar 6 escolas. Então botei 4 pintores, o 4 embaixo de pintores, 8 dias, o 8 embaixo de dias, eles pintam 6 escolas, o 6 embaixo de escolas. Certo? E aí ele pergunta, quanto tempo? Então a gente já sabe, né, que aquilo que a gente precisa calcular vai ser o tempo, ou seja, a quantidade de dias. Ou seja, a incógnita vai estar lá, certo? Então, quantos dias 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Então, ó, o 8, que é a quantidade de pintores, vai ficar embaixo do 4, que são os pintores. A quantidade de dias é aquilo que a gente vai calcular, então vai ser o X. E 18 escolas, tá certo? E aí agora, veja só, agora que a gente vai ter que ter cuidado com o seguinte, ó. A grandeza onde tem a incógnita vai ser a grandeza de referência. No caso aqui vai ser a quantidade de dias, tá certo? Onde está o X. E aí a gente vai analisar as outras grandezas, no caso pintores e escolas, em relação a dias, ok? Então eu vou botar aqui a setinha de dias, que é a nossa grandeza de referência, para cima, e agora eu vou analisar
Pintores em relação a dias é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? E depois, escolas em relação a dias é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Sempre a referência vai ser a grandeza dias, porque é nela que está a incógnita. Então, bora pensar. Ó. Analisar a situação. Eu tenho aí algumas escolas para serem pintadas, certo? Se eu aumentar a quantidade de pintores, a quantidade de pessoas trabalhando, eu consigo fazer aquele serviço em mais dias ou menos dias. Então, a gente, se analisar um pouquinho, a gente vai chegar à conclusão que quanto mais pessoas trabalhando, mais rápido eu vou fazer o trabalho e ele vai demorar menos dias. Né? Então, quando aumenta a quantidade de pintores, diminui a quantidade de dias. Então, a gente pode chegar à conclusão que pintores e dias são duas grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou botar a setinha de pintores na direção inversa, né? No sentido inverso de dias, certo? Porque são inversamente proporcionais. Agora eu vou analisar a grandeza escolas, também em relação a dias, tá? A referência sempre vai ser onde está a incógnita. Então vamos pensar. Se eu aumentar a quantidade de escolas, não esquece os pintores, vamos analisar só dias e escolas. Se eu aumentar a quantidade de escolas, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo para poder concluir o trabalho? Quanto mais escolas, mais dias. Então significa que quando um aumenta, a outra aumenta também. Ou seja, são duas grandezas diretamente proporcionais. Então, voltando lá para a tela, ó, a setinha da grandeza escolas vai estar na mesma direção da setinha da grandeza dias, certo? E agora eu já sei que em relação a dias, pintores é inversamente proporcional, escolas é diretamente proporcional. Vamos armar a conta agora. Então eu boto, ó, sempre onde está a incógnita primeiro, então 8x igual. A de pintores eu vou inverter, porque é inversamente proporcional, em vez de ficar 4 em cima e 8 embaixo, vai ficar 8 em cima e 4 embaixo. E escolas vai ficar na mesma situação, porque é diretamente proporcional. E aí eu vou multiplicar esses valores. Ó. Eu repito o 8 e o x, e aí eu multiplico ó, os dois de cima, 8 vezes 6, 48, e os dois de baixo, 4 vezes 18, 72. E agora eu tenho uma proporção, o que é que eu faço? Aplico o teorema fundamental das proporções. 48 vezes x igual a 72 vezes 8. 48 vezes x é 48x, 72 vezes 8, 576. E aí, para descobrir o valor de x, né, basta a gente dividir. 576 por 48, x igual a 12. Ou seja, eu chego à conclusão de que 8 pintores eles conseguem pintar 18 escolas em 12 dias. Tá? Tem uma maneira de a gente simplificar um pouco os cálculos nesse tipo de problema. Tá? Então, voltando aqui, ó, a gente já armou, já está aí a situação colocada, né? Então, a gente pode, antes de fazer o cálculo, a multiplicação, né, que seria o próximo passo, a gente pode tentar simplificar. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Também, se não simplificar, não tem problema não, o resultado que a gente vai encontrar é o mesmo. Mas se você olhar aqui o problema, você pode ver, ó, primeiro ponto, com relação a pintores, 8 e 4. Dá para dividir o 8 e o 4 por 4. Aí o 8 dividido por 4 fica 2, 4 dividido por 4 fica 1. Mesma coisa lá, ó, 6 e 18 são múltiplos de 6, então dá para dividir por 6. 6 dividido por 6 dá 1, 18 dividido por 6 dá 3. E aí eu posso usar, ó, em vez de usar 8 e 6, eu multiplico 2 vezes 1, que é 2. Em vez de multiplicar 4 por 18, eu multiplico 1 vezes 3, que é 3. E minha proporção vai ficar assim. E aí o resto, 2 vezes 6 igual a 8 vezes 3, 2x igual a 24, x igual a 24 dividido por 2, x igual a 12. A gente chega ao mesmo resultado. Então essa questão de você simplificar é só um detalhe a mais se você quiser facilitar seus cálculos, tá? Mas não é obrigatório, tá certo? E das duas maneiras a gente chegou ao resultado, que é x igual a 12, ok? Desafio. E olha, um desafio importante, tá? Que ele caiu na prova do Enem. Então você já está aí, ó, começando a se preparar para fazer o Enem daqui a poucos anos, né? Já vá pensando na sua profissão, tá? Então qual é o problema que a gente tem? Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com a jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Olha aí, ó, as grandezas funcionários, camisetas e horas. 3 grandezas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, os números das encomendas
cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Então, em vez de 5.400, 21.600. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionário para 96. Era 36, virou 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Então vai ficar esse probleminha para você tentar resolver. Desafio e espero que você consiga, tá? Mostra para o professor quando voltar às aulas lá para ver se ele ajuda também você a resolver, ok? Espero que você tenha gostado da aula. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.